Oi, pessoal, boa noite. Começamos com uma linda serenata, que é uma pena que quem fez a serenata é o Vadinho, né? Esse ser humano um pouco complexo, um pouco difícil, eu tô usando um pouco, mas é eufemismo, né? E aí, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro da leitura conjunta de Dona Flor e seus dois maridos. Apesar de ser o nosso terceiro encontro, como alguns de vocês já devem saber, é apenas o nosso segundo encontro de leitura em si, porque o nosso primeiro encontro é sempre um resumo sobre o escritor, sobre a obra dele, sobre o período histórico, o contexto histórico e assim vai, certo? Então, por isso que às vezes a gente dá uma confundida, mas temos um cronograma super definido que eu vou botar aqui na tela aqui para vocês novamente. Lembrando que eu estou lendo por essa edição aqui de 1966, que é a primeira edição de Dona Flor e seus dois maridos, lançada pela antiga editora Martins. Essa editora não existe mais. Então, a paginação especificamente é feita, né? No cronograma, foi criada a partir dessa edição. Mas a gente tem alguns colegas que têm feito lá a paginação pela Companhia das Letras e por outras edições. E também eu sempre compartilho com vocês a última frase da nossa leitura. Aqui está em tela o nosso cronograma. Na semana passada, a gente falou mais ou menos até a página 97, né, da minha edição aqui, que é basicamente até o capítulo 9 da parte 2. E hoje a gente vai falar, então, da página 97, do capítulo 9 em diante, até o capítulo 22, tá? Ou seja, da página 98, 97, 98 até a 195. Depois disso, né, para a semana que vem, quarta, na verdade, semana que vem a gente faz um especial, porque não vai ser na quarta, vai ser na terça-feira. A gente vai falar até a página 300, tá? E teremos convidados especiais. Ah, mas por que vai ser na terça-feira ao invés de quarta-feira, como sempre? Porque seria aniversário de Jorge Amado, tá certo? Opa, spoiler! Então, por isso a gente vai fazer uma coisa diferente. Já vou explicar melhor sobre isso, o que a gente vai fazer, quem vai participar, quem não vai. Queria saber, antes de tudo, quem conseguiu cumprir a meta. Essa semana a gente acabou lendo um pouco mais, porque na semana passada o livro efetivamente começava na página 20, né? Não começava na página 1. E dessa vez foram de fato 100 páginas que a gente leu. Para a semana que vem vão ser de fato também mais 100 páginas, porque é um livro grande, né? Então me contem aí se foi tranquilo, se foi difícil. Lá no grupo do Telegram eu já tenho conversado bastante sobre isso com vocês, mas para quem não tem Telegram, para quem não tá, para quem vê depois a live e acaba não acompanhando, pode me falar aí que a gente vai se adaptando. Em geral, vocês têm me falado no Telegram, pelo menos, que tá dando para acompanhar, né? Que o livro é bem gostoso, muita gente passou até da meta e que está sendo tranquilo. É uma leitura, de fato, bem tranquila, perto de várias outras que a gente já fez por aqui, né? Se você é novo por aqui, bem-vindo. Essa é uma leitura conjunta de livros clássicos da literatura. Estamos no 11º livro, já lemos vários livros clássicos, Macunaíma, Hora da Estrela, A Teus Pés, O Curtiço, Alto da Comparecida, Quarto de Despejo, a Tetralogia Pornográfica da Hilda Ilch, enfim, vários livros, e para você ter acesso a todas essas lives, é sempre gratuita, é só acessar bit.ly/lendo um clássico, que aí lá estão salvas todas as lives. Essa live também do Jorge fica salva, tá certo? E para você acessar desde a primeira, você pode entrar no canal, no Valer um Livro, no mesmo lugar que você está aqui, ou então acessar bit.ly/lendo Jorge. Beleza? Bastante coisa para falar, bastante coisa para fazer, mas darei alguns spoilers sobre o que faremos a partir das próximas semanas, tá? E aí queria conversar com vocês. Bom, a galera falando primeiro, né, que conseguiu cumprir a meta, tranquilo, consegui, mesmo tendo começado a ler no fim de semana. Muito feliz porque a literatura de Jorge sempre me faz muito bem. Então, acho que tá tudo certo. Eu consegui. A Ana Rosseto dizendo que a Teus Pés foi o favorito até agora. Legal. Para quem tá comigo há um tempo, já responde aí também qual foi o seu favorito até agora. O meu, eu fico em dúvida entre o Curtiço, Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto,
o Curtiço da Luiz Azevedo e... Ai, foi todos tão legais. Quarto de Despejo foi bem bom também. Ai, não sei, muita coisa, né? A gente já leu tanto. Macunaíma vai ser o meu queridinho sempre, porque foi o primeiro, né? E, enfim, é um livro que eu gosto muito. Ai, não sei, difícil. Aproveita para dar aquele like aqui para a gente subir no nosso engajamento, tá, gente? Vamos aos spoilers? Enquanto eu vou falar os spoilers, já dá aquela curtida aqui, por favor. Lembrando que eu crio uma apostila para toda a nossa leitura conjunta, pelo menos de uns tempos para cá, né? Não tá desde a primeira, não. Eu vou criar das antigas, mas tem a partir, eu acho que a partir do Graciliano Ramos, não, a partir de Lima, já não sei, mas enfim, faz um tempo que eu faço. E para ter acesso a essa apostila, você pode printar na tela aqui que eu mostro ela sempre gratuitamente, ou então, se puder, me dar aquela ajuda via Catarse, via Pix, via qualquer coisa, gente. Membro aqui do YouTube. Aí é só falar comigo por alguma rede social, pode ser o Telegram, pode ser o Instagram do Valer um Livro, Twitter, aqui no YouTube mesmo, qualquer coisa. Por e-mail, que é o mesmo do Pix, tá aqui, ó, contato@valerumlivro.com.br, me fala assim, olha, eu sou membro do Catarse, olha, tá aqui o comprovante, olha, eu fiz um Pix, tá aqui e tal, que aí eu mando o PDF da apostila. Para quem já pegou o PDF da apostila do Jorge Amado, não se esqueçam que até o final da nossa leitura conjunta, que ainda vai durar um tempinho, porque é um livro muito grande, vai ter mudança, vai ter alteração. Aliás, já tem muita alteração do PDF que eu mandei hoje de manhã, porque toda semana, aliás, todo dia, eu tenho todo um processo de estudo onde eu vou inserindo novas informações, novas questões que eu quero falar, né, com a gente, e às vezes vai ter vídeo de convidado, vai ter muita coisa especial nessa edição de Jorge, tá? A galera aqui tá falando os preferidos. O Curtiço, o Quarto de Despejo, Hilda, sempre Hilda, com a tetralogia também. Foram outros que eu amei muito, mas A Teus Pés me fez fazer as pazes com a poesia. Aliás, foi o nosso único de poesia por hora. Espero que a gente tenha mais em breve, tá? O Igor disse que assinou o Catarse mês passado. Muito obrigada, Igor, mas que vai esperar para pegar a apostila no final da leitura. Eu acho melhor também, tá? Porque vai ter muita mudança. Triste Fim, ó, todos foram perfeitos, mas Triste Fim eu acho que vai ser o que tá todo mundo falando mais. Spoilers do que teremos. Na semana que vem, terça-feira, dia 10 de agosto, seria, portanto, aniversário de Jorge Amado, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai 8h30, tá? Aliás, dia 6 de agosto seria o dia de falecimento do Jorge. Então, a gente está tudo aqui, ó, juntinho, dia 6 e 10, mas já 10 será nosso encontro, 8h30 aqui. E teremos 2 convidados para o aniversário. Quer dizer, a gente vai ter alguns vídeos de participação especiais no meio, como eu sempre faço, tá? Mas no dia do aniversário mesmo, a gente vai ter o resultado do sorteio, que, aliás, está rolando um sorteio no Instagram, gente. Lá no Instagram do Valer um Livro, eu vou passar o link aqui no chat, mas se precisar, tem link na descrição, tá? De 3 edições de Capitães da Areia, porque é uma parceria com a Estante Virtual. Gente, é só comentar. E quem não tiver Instagram também é muito simples. É só preencher em bit.ly/não tenho Instagram, que aí eu coloco lá manualmente, tá? Estão perguntando para a semana que vem, já para a gente ver aqui, ó. A semana que vem, gente, vai ser até a página 300 e acaba a parte 3. Então, é até o final da parte 3, tá? Vamos ver qual que é o capítulo final da parte 3. Quantos capítulos tem? Capítulo 13 da parte 3. É o último capítulo, mas aí tem que ler, porque aí já começa, então, a parte 4. A parte 4 a gente não lê para a semana que vem. A última frase é, para quem estiver lendo no e-book, desta vez sim, vírgula, todos diziam, vírgula, sem exceção. Tá? Desta vez sim, vírgula, todos diziam, vírgula, sem exceção. Essa é a última frase da nossa leitura para a semana que vem. Mas voltemos aos spoilers. Terça-feira, então, dia de aniversário de Jorge Amado, falaremos com um especialista em cinema, que acho que vai ser muito legal, um cara da Bahia, que é o João, e ele vai falar bastante sobre Dona Flor. A gente tem muita curiosidade para dividir com vocês, de todas as adaptações de Jorge, mas principalmente de Dona Flor, e também a Thalita Coelho, que, não obstante ser uma ótima e maravilhosa escritora,
O doc dela agora, que ela vai defender em breve, é sobre o Jorge Amado. Então, ela tem muita coisa a falar. Eu tive a honra de ler a tese dela, que tem 300 páginas, tá? Então, assim, não é pouca coisa, não. Não é porque é minha amiga, mas ela é maravilhosa e ela teve acesso aos arquivos de Jorge Amado, que a gente chama a mala de Jorge Amado, que é uma mala que tem lá em Florianópolis, uma mala que ele acabou deixando para lá no meio das fugas dele, né, por conta do Partido Comunista, do seu vínculo com o Partido Comunista. Então, ela teve acesso à orientadora dela, orientadora de diversas teses de mestrado e doutorado sobre Jorge, e ela trabalhou assim nos arquivos de Jorge, achando fotos e documentos inéditos. Então, ela tem muita informação inédita para passar para a gente, e também muita dúvida que eu vou tirar. E essas serão as participações no dia 10, na semana que vem. A Thalita, o João e mais alguns professores que vão mandar alguns vídeos para a gente, tá? Além disso, desta vez seremos mais especiais do que nunca, porque a gente não vai ter convidado no único dia. A gente vai ter convidado no aniversário e também o resultado do sorteio lá da Estante Virtual, por isso que essa é a última chance de participar. Na semana na semana seguinte, né? Que eu, se eu não estou enganada, é dia 18, isso, dia 18 de agosto, teremos mais um convidado. Que aí vocês não vão aguentar. Quem leu Torturado? Quem leu Torturado, quem já ouviu falar de Torturado, que eu acho que é muito fácil ultimamente acontecer, porque é um dos livros mais vendidos, é um sucesso, assim, quase inédito, uma coisa assustadora o que está acontecendo com esse livro. E o Itamar Vieira Júnior, que é o autor de Torturado, vai participar com a gente. Para quem não sabe, o Itamar, isso no dia 18, tá? O Itamar, ele é fã de Jorge Amado, ele conheceu o Jorge e a Zélia, a literatura dele é muito inspirada em Jorge, ele é um autor baiano, e ele só não vai poder participar no dia 10 porque ele já tinha um outro compromisso, claro, em homenagem a Jorge também, então, mas aí a gente conseguiu essa data no dia 18. Então, teremos a participação do Itamar também no dia 18. E se tudo der certo, teremos ainda outras participações nas nossas próximas lives, tá? É que eu ainda não confirmei datas, estou tentando encaixar todo mundo que eu posso, certo? Mas por hora, esses são os spoilers confirmados. Eu acho que vai ser muito legal, assim, essas participações, e vai ter muita informação aí relevante pra gente, tá? E não é por nada não, gente, mas semana que vem, com a Thalita, aproveitem e façam tudo quanto é pergunta, porque essa mulher, o acesso que ela teve aos arquivos do Jorge é uma coisa assustadora, e ela tem me dado aulas, aulas e aulas. Toda vez que eu tenho alguma dúvida, que eu tenho alguma ideia, que eu penso, nossa, será que isso é isso? Eu pergunto para ela, ela tem me salvado. Bom, não é qualquer pessoa que faz uma tese de 300 páginas, né, gente? Então, assim, acho que vai ser muito legal. Preparem as perguntas, tanto para a Thalita, quanto para o João, quanto também para o Itamar na semana seguinte. E quem sabe aí, próximos convidados. Tem nem roupa? Vamos lotar a live, vamos divulgar. Lucas Rafael, é isso, tá? Olha, a Vitória dizendo que dia 18 é aniversário dela, então comemoraremos com o Itamar Vieira junto, tá? Será muito bom, meu Deus, Tati, você mata a gente do coração, pare agora, mentira, não pare. Muito chique, que chique. Mas é isso, vamos lotar a live, fazer acontecer. Vamos começar a nossa leitura aí? 16 minutos já eu falando. Não se esqueçam do sorteio, aproveitem, gente, sorteio de livro, de graça, você ganha livro, e livro raro ainda, é maravilhoso. Bom, a gente tinha parado no capítulo 9, certo? Da parte 2. E aí falando do namoro da Flor com o Vadinho, certo? E aí uma coisa que eu achei interessante é quando fala namoro, aliás, dividido em duas etapas distintas. A primeira, plácida e risonha, toda azul e rosa, um céu aberto, verdadeira festa, a concórdia universal. A segunda, confusa e perseguida, clandestina, cor do vitríolo e do ódio, o inferno na terra, a malquerência, a repugnância, a guerra declarada. Eu acho bonito quando o Jorge coloca para gente uma questão
tão visual em relação a essas duas partes do namoro da Dona Flor com o Vadinho, né? Que é basicamente quando ele fingia que era um cara da alta sociedade para a mãe, e depois esse namoro às escondidas, que enquanto a primeira fase foi azul e rosa, com céu aberto, a segunda parte é do inferno, né? A outra parte é perseguida, é clandestina, é cor de ódio. Então, assim, é repugnante. Isso é muito forte. Essa série de adjetivos e substantivos e nomes que ele dá, eu acho maravilhoso, porque entra na nossa cabeça de uma maneira muito mais clara, né? Fica muito visual. A literatura do Jorge é muito visual. Aliás, se você ainda não foi convencido a continuar nessa live, não entende como funciona uma leitura conjunta, acha que não precisa, o legal é que a gente consegue, numa leitura conjunta, conversar a respeito das nossas interpretações dos livros, mas, basicamente, a leitura conjunta faz com que eu pesquise mais. Então, muita coisa que eu vou falar aqui é baseado em teses e críticas e questões que é muito legal até para mim, sabe? Umas descobertas, umas coisas que passam despercebido pela gente numa primeira leitura e que não vai passar porque eu pego e eu pincelo e eu explico o que aquilo quer dizer, certo? Na live passada, eu acho que a gente conseguiu fazer muito isso. Por isso que eu gosto tanto da nossa leitura conjunta de Curtiço, porque eu acho que foi o livro que eu mais consegui explicar e esmiuçar cada detalhe, porque nada lá tá por acaso, né? Tudo tem um significado. E o Curtiço, o meu amor por esse livro triplicou com a minha compreensão profunda dele. E Jorge está acontecendo a mesma coisa, porque nada do que ele diz aqui é em vão. Parece só um romancinho, mas tem faz muito sentido quando você entende cada uma dessas nuances, né? E aí, enfim, a gente vai acompanhando esse namoro, né? E que essa troca, né? E olha que legal as palavras que ele usa, né? Ele fala a sua lábia, sua conversa bonita, sua prosopopeia, tá? Então, olha só como essa palavra para ele, vamos pegar, tem um vídeo ótimo de figuras de linguagem lá dentro como que é o nome disso, gente? Do canal do Valer um Livro. Mas olha só, eu vou pegar aqui a definição para vocês de prosopopeia, segundo o dicionário, tá? Segundo Oxford Language, só para vocês terem uma noção. Então, retórica. Figura pela qual o orador ou o escritor empresta sentimentos humanos a palavras e a seres inanimados, a animais, a mortos ou ausentes. Então, ou discurso empolado ou veemente. Quando a gente fala da prosopopeia, o que vem na nossa cabeça? A fábula. Por quê? É a personificação. É quando eu falo que o ursinho Puff fez tal coisa. Sei lá, estou dando um exemplo aleatório. Mas é quando a gente... Em Vidas Secas isso acontece, né? Que acontece também a zoomorfização, que é a transformação do ser humano para bicho, para animal. No Curtiço acontece muito. Mas a baleia pensa, né? Que é a cachorrinha. Então a gente tem vários exemplos disso, mas na fábula acho que fica muito claro, porque de fato existe uma personificação, porque os bichos falam, né? Na fábula. E olha aqui como ele coloca Vadinho quase como um ser inanimado. O Vadinho, que eu falei na semana passada, que representa também o povo brasileiro, aqui ele tem lábia, ele tem conversa bonita e ele usa uma prosopopeia. Então, ele é um ser inanimado que fala, sabe? Ele é personificado. Então, é muito legal essa escolha. É claro que naquela época, na época do livro, usavam esse termo prosopopeia também para uma fala que é convincente. Mas aqui eu sinto que é jogado para dar match, para fazer sentido com esse personagem Vadinho, né? E aí começa a falar também de uma personagem que vai ser bem importante para a descoberta de tudo que aconteceu, né? Que é a Célia, uma mulher pobre, aleijada, com uma perna defeituosa e manca. E me lembrou muito Brás Cubas, né? Falando, se bonita porque coxa, se coxa porque bonita. Coxa no sentido de, né, de coxear, de ter uma perna menor do que a outra e tal. Só que aí é muito louco, porque o amor o sentimento que a dona Rosilda, que é a mãe da Flor, sente pela Célia, e o papel que a Célia vai ter em tudo isso, porque a dona Rosilda vai pedir para o Vadinho encontrar um trabalho, né, para essa mulher.
Mas esse narrador, que a gente não sabe quem é, fala pra gente: Dona Rosilda tinha-lhe estima e a protegia. Talvez porque, sendo a moça tão infeliz e humilde, a seu lado, ela e Flor pareciam umas ricaças. Então, percebam, olha aqui como o narrador entrega pra gente que ela não é boa, essa mulher, né? Não a Célia, mas a mãe da Flor. Porque ela tinha uma estima, aí você pode pensar, olha, tá cuidando da outra, que é pobre, que precisa de ajuda. Não, não é isso o problema. Não é essa a questão. A questão é que perto dessa mulher, a Dona Rosilda e a sua família, que passaram por poucas e boas, parecem maravilhosos e ricos e milionários e incríveis, entendeu? Então, esse narrador, ele deixa tudo bem descarado aqui na nossa cara, né? E aí, como eu disse, a Rosilda pede que o Vadinho encontre, então, um trabalho, indique a Célia para algum trabalho. E olha como é interessante, né? Como aqui o narrador também entrega, porque ele fala: o Vadinho não tinha nenhum contato específico dentro da política, das escolas, nem nada. Mas ele quis ajudar e ele ficou doido de vontade de ajudar, porque o Vadinho, de algum jeito, em algum lugar dele, tinha uma verdadeira devoção às questões dos pobres e dos perdidos e de quem precisasse de ajuda. Ou seja, o Vadinho é esse personagem muito complexo. E, de fato, assim, quanto mais eu entendo o Vadinho e leio sobre o Vadinho, mais eu acho ele parecido com o que a gente entende do povo brasileiro, né? Que é isso, ele não é todo mal, ele também não é todo bom. Ao mesmo tempo, ele tem essa vontade muito grande de ajudar, né? E aí é muito doido, porque ele causa na gente também uma sensação terrível, que é, será que a gente devia gostar do Vadinho? Sabe? Quando eu começo a falar, putz, até ok aqui. Aí ele faz uma coisa que você fala, ai, meu, sabe? É duro esse personagem. Esse personagem, ele cutuca a gente, é doido. E aí, ele que não tinha nenhum contato de poder, ele vai e fala com pessoas que ele conhece, que pertencem também, que são pessoas pobres. Só que olha como esse narrador é demais, né? Ele fala assim: o poeta cumprira a promessa, feita mais a Andressa do que a ele, Vadinho. Mas como explicar a verdade, desfazer o enredo? Jamais Dona Rosilda e seus vizinhos, jamais a amarga professora e sua gente mirrada e encardida, cor de sujo, ali junta para lhe agradecer, jamais compreenderiam os intricados caminhos por onde o mundo e os homens andam, jamais acreditariam dever Célia sua nomeação a uma negra cozinheira, muito mais pobre que ela, alegre, num casebre de madeira, na fimbra do mar da água de meninos, a fornecer almoços aos saveiristas e a carregadores, a negra Andresa de Oxum. Então, olha, essa coisa do branco levando crédito, o Vadinho, todo mundo agradecendo e falando, você salvou a moça. E como que ele fica, o narrador fala pra gente como que ela ia, todo aquele povo ia acreditar que, na verdade, tudo aquilo aconteceu graças a alguém que era mais pobre ainda. Mas olha como aqui existe uma crítica que não é velada mais, é uma crítica bem clara de que como o poder de fato não é nada, né? O que é o poder? A gente atribui o poder a poderosos, a pessoas ricas, a pessoas importantes dentro da nossa... O que é importante para a gente, né? E aí chega o Vadinho com essa denominação aqui, conseguindo essas coisas. E, aliás, sendo o grande Vadinho, justamente porque ele não tem contato com a política. Justamente porque ele não tem contato com o povo milionário, né? Ele é do povo. Esse é o lance. Que é isso que faz sentido. E aí, né, é muito engraçado, porque a galera começa a meio dar uma desconfiança do Vadinho em determinado momento, né? E enquanto a mãe de Dona Flor não sabe da real história, ela fala, né? Dona Rosilda reagia brava, em tom de briga. Não sei que diabo você e o seu marido têm contra Vadinho. Só porque o rapaz é rico e ocupa a posição de destaque, é um zum, zum, zum contra ele. Não sei por que vocês tomaram esse abuso dele. Aqui uma crítica muito contundente, muito importante. Porque a Dona Rosilda, a mãe de Dona Flor, é exatamente a pessoa que vai achar que o Vadinho não presta e que fez tudo errado a partir do momento que ela descobre que ele não tem dinheiro, que ele não é rico.
Então, a personalidade dele, para ela, é ligada apenas ao dinheiro e ao financeiro e ao status social, certo? E aí aqui o que ela critica, na verdade, é que o que ela fala para a Dona Flor, quando a Dona Flor conhece o menino que era rico, né? Que a Dona Flor fala, ah, ele é feio. Ela fala, onde já se viu rico ser feio? O rico não é feio. E aqui ela falando, né? Um zoom, porque ele é rico e ocupa uma posição de destaque, achando que tudo que ele faz é ruim. Sendo que ela vai achar que tudo que ele fez é ruim e que ele faz é ruim porque ele é pobre, depois que ela descobriu o verdadeiro fato. Então, olha a crítica aqui. E é muito legal que seja a personagem mais odiosa de todo o livro, que é a mãe de Dona Flor, que mais pra frente os próprios vizinhos vão se virar contra ela para ela ir embora e deixar a Dona Flor em paz. Justamente esse tipo de análise de pensamento venha dessa personagem, de uma personagem tão odiosa, né? E não de uma personagem benquista. E isso para mim é interessante, porque é uma coisa rara na literatura até então, né? Hoje em dia a gente pode falar de outro jeito, mas você vê, por exemplo, o Brás Cubas, que odeia de fato os pobres também, talvez tanto quanto Dona Rosilda. A Dona Glória, mãe do Dom Casmurro do Bento, né? Então, assim, mas são personagens que, no fundo, a gente dá uma gostadinha. E aí, quando eles falam alguma besteira, você fala, ai, tá, né? Agora, a Dona Rosilda, ela é desprezível. Então, quando ela fala alguma coisa como essa, é interessante a se pensar. Quem é esse personagem que tem um pensamento ruim, né? E aí, né, olha que como o Vadinho representa o brasileiro até em coisas que a gente não imaginava, né? Jamais viver a ele de família, não chegar a conhecer a mãe morta de parto e o pai cedo desaparecera de sua existência, produto de ocasional ligação entre o primogênito de pequenos burgueses remediados e a copeira da casa. Dele ocupara-se o pai, o tal parente longe dos Guimarães, enquanto solteiro. Mas, ao fazer um casamento afortunado, tratou de livrar-se do bastardo a quem sua esposa, devota e ignorante, consagrava um santo horror. Filho do pecado. Olha essa imagem do brasileiro. O brasileiro sendo filho do pecado, que é essa raça mestiça, né, misturada, essa mistura, essa questão, tudo que é uma crítica. Esse pai que tem um certo dinheiro e que é branco e que, né, tem uma relação sexual apenas e que depois ainda questiona se de fato Vadinho era filho dele ou não, se não era uma enganação da mulher, que era pobre e possivelmente não branca. E quando esse homem, o pai, se casa com uma mulher que é rica e branca, claro, ela chama o Vadinho de filho do pecado. Então, olha como ele é o típico brasileiro, né? Isso é interessante. E Andra, ainda disse o seguinte: essa parte engana-se quem pensa que na segunda fase de Jorge ele não dá tapa na cara quanto às questões sociais. Esse é um ótimo ponto, né? A gente está falando de um livro que é da segunda fase, do que a gente chama da segunda fase do Jorge Amado. Por quê? Porque a primeira fase foi uma fase muito mais panfletária, porque ele estava no Partido Comunista desde sempre, tá? E aí ele tinha uma fase que era muito militante, uma política muito grande. E aí, com a publicação de Gabriela Cravo e Canela, ele começa a fazer uns romances mais romanceados, né? Mais românticos, e que retratam a Bahia como um todo, né? Menos a fazenda de cacau, menos as questões populares, talvez. E aí a gente chama isso de segunda fase, porque ele também sai do Partido Comunista nessa mesma época. Eu vou até relembrar vocês aqui, colocar na tela, né, uma linha do tempo que eu fiz aqui para vocês. Peraí, cadê? Tem que pegar a primeira parte primeiro. Aqui, ó. Ele entra em 32 para o Partido Comunista, certo? E aí ele começa a publicar, ele tem vários livros publicados, o primeiro livro é O País do Carnaval, em 31, e que é bem, né, apesar de ter sido antes da entrada dele no Partido Comunista, é bem militante também, existe várias ideias políticas que ainda são vigentes, né, que estão na cabeça dele. Só que, ao mesmo tempo, em 56 ele se desvincula do Partido Comunista e em 58 ele lança Gabriela Cravo Canela. Certo? Só que aí, gente, apesar disso, ele
tá meio desacreditado das questões do partido, mas ainda está dentro dele tudo que ele acreditava como verdadeiro em relação aos direitos do povo. Então, quando ele coloca uma mulher como Gabriela, mas vamos falar aqui de Dona Flor especificamente, é maravilhoso, porque é uma mulher popular que vai crescendo e que não é nem boa completamente, nem má completamente, aliás, muito pelo contrário, né? Da Dona Flor, apesar dela ser bem meio termo ali, ela comete algumas injúrias, algumas coisas que serão chamadas de pecaminosas, talvez, mas ela enfrenta. Ela não quer casar quando mandam ela casar, ela não respeita a mãe quando, né, supostamente ela deveria respeitar dentro daquela sociedade, que é uma sociedade assim até hoje, na sociedade patriarcal. Ela ganha o próprio dinheiro. Então, essas questões e esse crescimento da Flor, e que vocês vão entender muito isso no final do livro, que foi quando a personagem cresceu e tomou conta de si mesma, né? E que faz sentido. Na live que vem a gente vai falar bastante sobre isso, porque até a receita que ela vai dar, gente, ela sempre dá uma receitinha pra gente, né? De comida mesmo. Vai mudar o jeito que ela fala, vocês vão perceber como ela era inocente, como ela vai crescendo, que ela vai entendendo o seu papel enquanto viúva. A gente falou muito disso na live passada, de que ela só vai viver a partir das lembranças, a partir das memórias, porque é isso que a sociedade espera dela, porque viúva não pode ter desejo, né? Viúva não pode ter nada, não pode ter vontade, porque a vida dela só existe a partir de um marido, e se o marido morre, essa mulher deixa de existir. Mas ela vai crescendo e vai afrontando do jeito dela as suas questões. Gabriela também faz isso em suas relações. Então, apesar de ele já estar desvinculado com o Partido Comunista, e apesar da gente entender esses livros como a segunda fase, uma fase mais branda do Jorge, tudo que ele fala é uma crítica social. E ainda está presente uma crítica social, só que está mais romanceada, tá? Está talvez mais branda. Apesar de que existem pessoas que discordam, que acham que continua igual, né? Bom, e aí, né, vai falando dos colegas, ele fala assim, olha só. Zezito era meio debilóide, criava prease nos domingos, de saída todo o seu tempo era pouco para atender no porão de casa os pequenos roedores. O comerciante arrancara a cesta, Vadinho viu-se arrastando a um quarto de costura envolto em beijos e carinhos, possuídos. Meu menino, meu colegial, meu aluno, sou tua professora, ai meu donzelo. E consciente de sua condição de mestra, ela lhe ensinava e como ensinava. Cresceu a paixão insaciável e brutal. Essa foi a primeira paixão do Vadinho, né? Que foi pela professora. Ela desfeita em ais e juras. Nunca amara ninguém. Repetia-lhe cínica e tranquila. Vadinho era seu primeiro amor. E nada no mundo almejava senão partir com ele para verem os dois aquele grande amor, ocultos num recanto qualquer. Pena estar ele interno num colégio. Então, o Vadinho, menor de idade, seu primeiro amor já com uma professora, com uma mulher mais velha, essa relação, infelizmente, tão comum na nossa sociedade, ruim, né, bem ruim. E quando ele quer largar tudo para viver com essa mulher que é casada, ela dá um pé na bunda dele e fala: o que você estava pensando? O que está passando pela sua cabeça? Então, e isso faz com que ele mude também a sua personalidade, porque seu primeiro amor é desse jeito. E aí fala, né? Vadinho naquele dia se fizera homem, e homem para sempre escarmentado. Com a riqueza da mulher, ficara somítico e moralista. Então, olha só como a gente já percebe esse crescimento também do personagem, não só da Dona Flor, mas do Vadinho, que desde adolescente já tem essa compreensão da realidade, já é tratado assim pela sociedade. Não seria ele, então, um produto do que ele passou? É uma crítica muito parecida que acontece em Capitães da Areia, por exemplo, com aquelas crianças. Elas são culpadas, de fato, pelo que elas fazem? É complexo demais, não estou aqui para dar resposta, porque eu também não sei, entende? É muito complicado isso.
ao mesmo tempo, também acho que não justifica todas as nuances violentas de todos esses personagens que são mais reais do que parecem ser, né? Que são brasileiros em geral, mas é isso. É no Alto da Compadecida, quando o Severino morre, que é o grande assassino de geral, que matou mais de 40 pessoas, ele vai direto ao céu, né? Porque Deus vira para ele e fala: você não tem culpa do que aconteceu com você. É um contraponto, é um ponto. E se esse é um fator social, se essa é uma questão social, a gente precisa entender que isso vai atravessar, vai aparecer na literatura. Desculpa, professora não, era a mãe do colega dele, perdão, era a mãe desse colega que levava ele para casa. Não professora, perdão. Bom, e aí, mais uma vez, meio que para assinar o que a gente está falando sobre a personalidade do Vadinho, né? E se ele tem culpa ou não, depois de tudo que aconteceu com ele, dele ter se transformado em quem ele se transformou, repete pela segunda vez no texto inteiro, porque já tinha falado isso lá no começo do livro, né? Fala assim, no sentido sexual mesmo, ela foi professora, né? Mas enfim, olha só essa cena que repete, meio que para assinar o que eu estou dizendo, de como ele formou o caráter dele a partir daquilo. Repete dizendo que sua vida sentimental, numerosa e diversa, pois as múltiplas amantes variavam na idade, na posição social e na cor. Esse homem, galinha, mulherengo, viciado em jogo, que não respeita ninguém, é esse homem formado aqui, né? Que se fizera homem a partir dessa compreensão de amor. É a primeira vez que ele ama, né? Então, percebam, e detalhe, né? Ele vira um homem que, Vadinho naquele dia se fizera homem, e homem para sempre punido, escarmentado. E aí repete 2 vezes essa coisa dele ter amantes diferentes, de diferentes idades, cores e classes sociais, tá? E é muito pesado que ele leva isso para Flor. Quando, na página seguinte, ele fala para Flor: gosto de você porque você é mansa como um bichinho, meu bem. Ela representa aqui exatamente o que a sociedade espera de uma esposa, de uma dona, né, uma dona de casa, dona do lar. E ele, por si só volta a ela justamente porque ela é mansa. Quando eles vão fazer sexo, por exemplo, tem sempre a cena de que ela fica toda envergonhada, toda tensa, e ele fala: eu gosto que você é assim, mas é isso, a gente vai ter que vadiar porque é uma coisa de Deus, certo? Aí fala: lutando diariamente para derrubar-lhe a resistência, a romper-lhe a castidade. Sentia-se, no entanto, contente e orgulhoso com ela ser assim recatada e séria, porque só ele competia a domar esse recato, reduzir a prazer aquela pudícia. Então, só ele, enquanto marido, vai lidar com aquela mulher que é mansa como um bichinho. Então, ele gostava desse recato dela, né? E aí eu gosto também porque mistura um pouco nessa narrativa a Dona Flor, o Vadinho, os personagens em si e a Bahia vivendo, né? A Bahia acontecendo com o seu carnaval, com o seu diário da Bahia, com suas questões, o seu povo fantasiado na rua, as suas brincadeiras, a sua relação com o sexo também. Então, apesar de a gente estar falando de 2 personagens específicos, a gente está falando também de toda a Bahia. Claro, generalizando, que é, inclusive, um ponto positivo, mas também um ponto negativo de Jorge Amado para muita gente, pela generalização que ele fazia do baiano, do povo baiano e do povo brasileiro. E aí, quando todo mundo descobre que o Vadinho não é importante, né? A própria Flor se pergunta, nas palavras do narrador, de quem gostava a Flor? Dele, Vadinho, de sua pessoa ou do cargo inventado, da posição que não exercia, do dinheiro que não tinha? E aí, enquanto isso, na verdade, a Célia quem descobre tudo e que
conta para todo mundo que o Vadinho é uma farsa, mesmo ela tendo ganhado o emprego, mesmo ela tendo conseguido o que ela queria, porque também uma pessoa tão sofredora não consegue, olha, uma outra crítica social aí, né? E aí tem uma parte na página 113 que o narrador fala: e existe no mundo algo tão esplêndido e excitante, espetáculo comparável ao do sofrimento alheio? Existe no mundo algo tão maravilhoso quanto você vê o outro sofrer? Isso me lembrou muito a minha primeira aula de jornalismo que eu tive na universidade, que a professora entrou falando, eu nunca vou esquecer disso. Ela falou: o que aconteceria se eu entrasse aqui e tropeçasse nas escadas? O que vocês fariam? Aí todo mundo respondeu, né? Aluno, primeiro dia, a gente ia ajudar, ia fazer não sei o quê. Ela falou: não, vocês iam dar risada. Aí a gente, claro que não iríamos dar risada. Aí ela falou: é exatamente vocês darem risada disso para depois, que vai fazer vocês depois quererem contar essa história para outra pessoa enquanto jornalistas. Eu achei isso de uma maldade terrível, eu me senti muito mal, porque no começo da universidade, da faculdade, a gente quer mudar o mundo e, né, sermos ótimas pessoas e tal. E aí depois eu fiquei pensando, cara, isso, o que seria do jornalismo se não fosse essas diferenças, esse sofrimento, esse espetáculo de outras histórias? Que horror falar isso, mas infelizmente é a verdade, né? O que seria a literatura se não exatamente esses sofrimentos? Só que esses sofrimentos alheios, que, claro, nos impactam, às vezes de uma maneira mais abrupta do que para outras pessoas, mas ainda assim, né? São outras narrativas, outras histórias. E aí, gente, teremos a cena, então, que eu comecei essa live da serenata, tá? Essa serenata que o Vadinho vai dar com seus amigos para a Dona Flor, para tentar reconquistar a Dona Flor, porque ele tá com medo de tê-la perdido. Percebam aí a alegria do momento, mas também a modinha da época, o violão, o Dorival Caymmi, né? Todo mundo saindo nas janelas e parando as suas vidas para ver aquela modinha, aquela serenata. E aí aqui, nessa linda ilustração, a gente tem toda uma rotina social, tem até pessoas fazendo sexo aqui, tá vendo? De pessoas saindo na cidade, os cantores aqui da modinha, alguém sofrendo aqui, e no meio, esse Vadinho, né? Com a luz em cima de si mesmo. Então, e Dona Flor, em algum lugar, sendo conquistada, a donzela ser conquistada pela modinha, tá? Lembrem disso, do que eu tô falando agora, que eu vou citar isso daqui a pouco, mas mais pra frente na literatura, tá? A donzela sendo conquistada por uma modinha, por um violão, por homens cantando e um homem no meio, tá? E olha a música que eles estão cantando, né? Primeiro, a voz de Caymmi, Dorival Caymmi, que foi amigo de Jorge Amado e que aparece aqui enquanto Dorival Caymmi de fato, né? Um musicista importantíssimo. E aí a letra diz: Lua, manda tua luz prateada despertar a minha amada. Então, primeiro, né? A personificação da natureza, ou seja, da lua, como algo que é um amor, né? Então, lua, você aí, natureza, vai lá e acorda minha amada e traz ela para cá. Bem parecido com o que a gente tinha nas cantigas do amigo lá, do trovadorismo, né? Aqueles poetas trovadores que declamavam o seu amor ali para alguém. Então, isso é uma lírica amorosa, isso é uma questão de amor. E pedindo a natureza para mostrar também de como é puro isso. Porque você não pede para a natureza uma coisa que é industrializada, você não pede para a natureza uma coisa que não foi, que não é bom para a natureza. Certo? E o que é melhor para a natureza se não essa mulher pura e esse amor que por si só também é puro, tá? E aí, percebam na ilustração e nesse ato da Dona Flor ali sendo conquistada e sendo pedida pela própria natureza, a lua em pessoa desce na terra para falar: Dona Flor, chega aí, é chavadinho. Se beijem, né? Se amem.
Olha essa frase. A serenata reconquistou a noite e a rua prosseguiu rumo à madrugada. Notívagos, mais ou menos bêbados, reforçaram o coro. O guarda noturno surgiu em sua ronda e foi ficando por ali a escutar e a aplaudir. A garrafa pressentida por Cazuza, funil, apareceu. O repertório era vasto. Cantaram Vadinho e Caymmi. Cantou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Cantava a rua inteira. Ó, cantava a rua inteira na serenata de Flor. Flor reclinada em sua alta janela, vestida de babados e rendas, coberta de luar. Lá embaixo, Vadinho, galante cavalheiro, na mão a rosa de tão vermelha, quase negra, rosa de seu amor. Olha essa vassalagem amorosa, olha esse eco medieval do homem conquistando a mulher amada com a natureza, com as outras pessoas, né? Então, esse romantismo que só pode acontecer através de uma serenata. Ele, além de tudo, ela lá em cima com babados, olha que coisa pueril, sendo carregada, sendo iluminada pela lua, coberta de luar. E ele embaixo, cavalheiro, com uma rosa tão vermelha, né, como o seu amor. Então, olha, mais romântico impossível, né? Aí Anda diz, para mim essa cena explora o poder da arte, Dorival como um baiano que disseminou a cultura do Estado pelo país. Sim, olha só, né? E anda dizendo também, na cena diz que o vizinho acordou com raiva, mas não conseguiu resistir e cantarolou. É como se Jorginho dissesse, meu amor, e quem resiste à Bahia? Não só a Bahia. Quem resiste a esse amor pueril, a esse amor medieval, onde cada um está se comportando como deveria se comportar. Esse homem e essa mulher, tá? E todos os homens ao redor, e todas as mulheres ao redor, né? Aí tem uma parte um pouco complexa falando que a Flor tinha 15 anos. Fiquei um pouco... Só que aí eu não entendi muito bem, aí nisso eu coloco para vocês. Se tá falando que não é como se ela tivesse 15 anos, ou se ela tem 15 anos, eu fiquei um pouco confusa. De qualquer maneira, a Flor fala, olha, não tem por que odiar tanto o Vadinho, não é como se ele fosse um lampião assassino, e eu fosse uma pobre donzela que fui conquistada sem poder ter um não sei o quê, né? Mas eu fiquei reticente, fiquei em dúvida. O que, infelizmente, era bem padrão para a época, e como eu disse para vocês na live anterior, padrão até hoje, casamento entre pessoas que são menores de idade, né? Não só em outros países, como a gente pensa, aqui no Brasil, eu tô falando, tá? E aí fala, e como havia de deflorar-se, era tudo umas meretrizes, tudo de fiofó arrombado, onde ele ia arranjar donzelice para comer, vontade não havia de lhe faltar, boa bisca ele não era. Essa compreensão do sexo também como algo que contrapõe a essa mulher esposa, né? Então, pois é, Yandra, tem uma parte que fala que ela já é mais velha. Fiquei confusa. De qualquer jeito, tá aí, né? Eu até botei vários pontos de interrogação do lado. Para quem quiser saber sobre as minhas anotações, tem um vídeo aqui no canal que saiu essa semana, de eu falando como que eu anoto os livros, tá? Mas, enfim, prosseguindo aqui, né? Convencida, precipitou-se a atender. Abriu as coxas e deixou que ele a comesse como a muito lhe pedia e suplicava. Para referir toda a verdade, sem escamotear detalhes, nem mesmo escamoteando na simpática intenção de manter íntegros aos olhos do público a inocência e o recato da nossa heroína, fazendo-a ingênua, vítima de irresistível Dom Juan, deve-se dizer que Dona Flor estava doidinha para dar. Então, olha esse narrador falando, olha, Dona Flor é legal, é uma mulher, assim, impecável. O jeito que eu estou contando isso para você, caro leitor, né, vai parecer que talvez ela tenha sido domada por este Dom Juan, mas não, ela estava doida para fazer sexo mesmo, tá? Mas nada do que eu falar aqui vai mudar quem é a Dona Flor. Então, olha como essa personagem quase existe de fato, né?
ela tá ali presente, ela é muito forte. E aí, olha só, com seu corpo cobriu-lhe o pudor, ela cerrou os olhos. Rompeu o aleluia sobre o mar de Itapuã, a brisa veio pelos ais de amor e num silêncio de peixes e sereias. O que isso quer dizer? Quem é a sereia? É a feiticeira, é a que domina os homens e domina as pessoas pelo seu canto. Então aqui percebam, é num silêncio de peixes e sereias, ou seja, é uma relação natural, não é uma relação enfeitiçada. Não teve canto da sereia aqui. Ninguém precisou, né, como diz na clássica literatura, colocar cera nos ouvidos para não ser domados pela sereia. As sereias, os peixes estão mudos, tá? E aí eles acabam indo morar, então, fugidos com um casal, com a tia, né? Tia Lita e o tio Porto, na casa do Rio Vermelho, que é justamente a casa de Jorge com Zélia. Então, aqui talvez tenha algumas interpretações de que este casal, né? Que apesar tem várias diferenças, por exemplo, nunca tiveram filhos, né? Porque a tia Lita tem um gato e as flores dela. Mas ainda assim, né, dá para fazer vários links com a Zélia e com o Jorge Amado. Bom, e aí é muito legal porque ela começa a se sentir, a Dona Flor, muito mal pelo que ela fez de ter feito sexo antes do casamento. E aí a gente tem a Dona Norma, que é uma personagem maravilhosa, que desde o começo está pensando se ela fala mal ou não de Vadinho, né? Que nunca foi santo, mas também ela não quer ficar falando mal do cara. E ela que ajuda a Dona Flor sempre a escapar de suas próprias correntes, de o que a sociedade vai achar, né? Então é ela que fala para Dona Flor, ó, isso te dá um pouquinho antes de casar, sucede a 3x2 e com gente muito boa, minha cara. Eu mesmo conheço uma galera que já fez isso. E a Dona Norma tá sempre lá para ajudar, é uma personagem muito legal, né? Tenta convencer a Dona Flor, inclusive, a se casar de branco, mas a Dona Flor acha que não merece se casar de azul turquesa, né? Então, né, porque se casar de branco para a Igreja Católica e para a nossa sociedade, que a gente, apesar de sermos termos um Estado laico, ou seja, sem uma religião oficial, todos nós sabemos, né? Nossos feriados são católicos, a nossa educação normalmente é católica, certo? Na nossa bandeira, bom, temos aí o nosso presidente atual, né? Infelizmente, também com todas essas questões de religiosidade, eu digo, né? Isso ligado à questão laica, mas somos um país com muitas tradições católicas, somos um país tradicionalmente católico. E aí, dentro dessa compreensão, né? Nosso presidente evangélico e não católico, vocês entenderam, acho que é o que eu quis dizer com isso. De qualquer jeito, a nossa compreensão é de que se vestir o branco da noiva é uma mulher virgem, que nunca tocou em ninguém, nunca foi tocada por ninguém, a não ser o seu marido, né? E que só vai poder fazer sexo depois da noite de núpcias, né? Na noite de núpcias, especificamente, ou seja, depois de se casar. E aí, né, olha o Brasil aqui, lembra que em Macunaíma, em Cortiço, o Brasil era representado como o calor, né? Quando era do Brasil, quando era alguém brasileiro, era quente. E aí, aí fala, né, com vadinho presente, com vadinho presente, nem frio, nem tristeza. Olha o brasileiro aí, mais um exemplo de como o vadinho pode representar o brasileiro. E olha, ele é tão quente, né? Ele é tão brasileiro que fala, para seu torvo destino, porque ele acaba morrendo. Aí o narrador fala, torvo não se aplicava à natureza de Vadinho, nem cabiam em sua realidade adjetivos assim tão solenes e lúgubres. Então, assim, nada que é denso cabe no Vadinho. Vadinho é pura alegria, Vadinho é calor, tá? Também o sofrimento, outro era seu peso. Não mais adiantava a Dona Flor ficar de ouvidos atentos a cada ruído na calçada. O coração sôfrego a latir, agora sem espera e sem esperança. De nada servia tentar a cadência dos passos dos bêbados, sobretudo ao barulho sutil da chave na fechadura, ao som de uma canção perdida, de uma toada na distância. No caso, essa mulher que, para ela, melhor é ruim, né? Agora que ela não tem mais isso e que toda a vizinhança fala que o Vadinho ter morrido para ela foi ótimo, né? Mas que ela não concorda, ela prefere o sofrimento, praticamente, né?
Excepcional, significando diferente, fora do normal, alguém que não cabia nas medidas habituais, nem se podia prender nos limites de um cotidiano medíocre e monótono. Era Dona Flor capaz de entendê-lo e de ser feliz com ele? Tretas de Dona Gisa, boa amiga sem dúvida, porém uma letrada dos 600 demônios, a cabeça cheia de caraminholas e a língua de aperreio. Né? Essa outra amiga, que é metida psicanalista e que fala, e aí fala assim, olha, este é o Vadinho, é isso que o Vadinho representa. Ele é o brasileiro, ele é quente e ele vai dar problema. Mas você vai ter uma coisa, claro, se é quente, é isso. Se você quer abraçar, cuidado, você pode se queimar. Você está disposta a isso, né? Mas, para mim, aqui está mais um exemplo de como o Vadinho representa o Brasil. Aí lembra que eu falei para vocês ficarem com aquilo na cabeça que eu falei, da Dona Flor Donzela e sendo essa serenata composta pela modinha de Dorival Caymmi? Olha, percebam agora como a modinha ela vai se reinventar. Porque não vai ter mais na serenata o Caymmi, não vai ter mais as cantorias, né? Vem agora uma mudança de sonoridade que já pode ser um aviso de que a alegria ela não é apenas breve, mas ela também só pertence à lembrança de Dona Flor. Tá? Fala, ou bem organizava uma serenata, vinha acalentar seu sono deslumbrando a rua. Não mais trazia, no entanto, a Dorival Caymmi, com o mistério de sua voz, nem a Dr. Walter da Silveira. Então, olha como até as lembranças da Dona Flor já estão sem alegria, já estão mudadas, né? E como a alegria acabou já foi. Aí na página 144 fala... certamente teria encontrado coragem para enfrentar médico e hospital. Ela, porém, Dona Flor, não vivia na ânsia de um filho, de criança encher a casa de bulício e riso. Vivia a pensar em Vadinho, isso sim, era sua criança. A ele cria em casa seu marido e seu filho, seu menino grande. Então, olha como essa mulher, pelo menos por hora, ela é retrógrada, enquanto não vai casar de branco, vai se sentir culpada e etc., e com todas as coisas que acontecem para fazer sexo antes do casamento, mas ao mesmo tempo ela é moderna, ela não quer ter filho, ela não pensa nisso, sabe? Depois ela vai dar uma arrependida, porque ela vai pensar, putz, será que eu devia ter tido um filho? Então, será que eu devia ter insistido? E não fica muito claro se o Vadinho queria ou não ter filhos, apesar de que tanto o narrador quanto a Dona Flor acham que ele seria um ótimo pai e que ele se encantaria se tivesse uma criança. Tá? E aí, olha que legal que aparece uma mulher para contar a última de Vadinho, que supostamente ele fez um filho numa mulher, né, numa prostituta. Segundo a intrigante, houvera filho uma tal de Dionísia, mulata, de novo, não usaremos esse termo, não se esqueçam, com fama de grande boniteza, ora modelo de pintores, pousara para umas trocatintas modernistas, um nomeado Caribé, que com um desplante assinte à sociedade a retratara vestida de rainha. O Caribé foi o primeiro ilustrador de Dona Flor e seus dois maridos quando ainda era um folhetim. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, né? Lá no site da Biblioteca Nacional, eles digitalizaram parte do acervo. E todos os jornais e revistas que eles tinham, eles digitalizaram. Entre eles, a revista Realidade de 1966, com a publicação de Dona Flor e seus dois maridos. Então vejam aí a capa, né? Tá aqui uma história inédita de Jorge Amado. E aí ele antecipou esse primeiro capítulo em 66. Na época tinha uma tiragem de 500 mil exemplares. E o nome completo era Dona Flor e seus dois maridos, ou a espantosa batalha entre o espírito e a matéria, história moral e de amor. E aí o capítulo que ele coloca é o Visita a Dionisa de Oxóssi, que é justamente esse capítulo que a gente vai ler, né? E aí é muito legal porque quem faz a ilustração é o Caribé, diferente da primeira edição do livro da Record, que está aqui na minha mão, que já é outro ilustrador, que eu falei da biografia dele para vocês. Mas quando ele publica a primeira edição, né, pela editora Record, uma das primeiras edições, né, da Record, ele muda, ele tira a parte da espantosa batalha entre o espírito e a matéria. Então ele só deixa Dona Flor e seus dois maridos, história moral e de amor. Aí depois que vai meio que diminuindo até só virar Dona Flor e seus dois maridos. Ponto, né? Sem nada. E aí
3 meses depois, na edição de agosto da revista Realidade, tem uma entrevista com o Jorge Amado e com a Zélia Amado. E a Zélia conta, né? Quando acabou de escrever Gabriela Cravo e Canela, entrou no quarto de Dona Zélia e disse: Gabriela nos deixou. Puxa vida, tinha que ser logo nessa noite de chuva. Amado não gosta das tempestades e lá fora trovejava. Dona Zélia lembra que o impacto com a ideia de Dona Flor foi ainda mais angustiante. Nós todos moramos com ela durante 2 anos. 2 anos. Vivemos suas aventuras. Jorge nos contava dia após dia suas alegrias e segredos, cada reação, cada passo. No final, virou nossa amiga do peito. De repente, ela vai embora. E não é só isso. A coisa que mais me desgosta é que, uma hora para outra, essa nossa companheira passa a ser do domínio público. É como se nossa intimidade fosse violada. Enfim, por alguns 1000 cruzeiros, centenas de milhares de pessoas passam a privar das nossas mesmas amizades, se não a entrar em nosso lar, em nossos pensamentos. Porque em cada romance de Jorge estamos todos nós. O que está escrito aqui? Em frente, né? De frente lá. Ora somos marinheiros, ora somos camponeses, ora árabes, pretos ou louros, feios ou bonitos, honestos ou malandros, heróis ou covardes. Mas somos sempre nós, ou algo de nós, em cada figura de Jorge. Então, interessante, né? E aqui, então, ele coloca aí o Caribé como um personagem, né? Assim como Dorival Caymmi, interpretando a ele mesmo. Quando isso chega aos ouvidos de Dona Flor, né? E não só de Dona Flor, mas da Dona Gisa, né? E aí é muito legal que ela vira para Dona Flor e fala assim: por que você então não assume esse filho, né? Se for do Vadinho mesmo. E aí a Dona Flor fica muito brava e fala: jamais, jamais o filho de outra, da cachorra, da puta sem vergonha. Que contraponto! O que acontece com essa mulher? Ela é uma personagem tridimensional, ela é uma personagem real. Ninguém é perfeito, né? Então ela tem as suas impressões também. É como eu disse, ao mesmo tempo que ela é moderna, ela é retrógrada. E assim, neste ponto, igual. E então elas decidem ir lá visitar a Dionísia, né? E que é filha de Oxóssi, então ela é defendida, ela é do candomblé, e quando elas vão visitar, inclusive, tem isso, né, de que o cara que eles vão visitar fala, olha, eu levo vocês até lá, mas se vocês fizerem alguma coisa contra ela, não vai dar certo, porque ela tem o santo poderoso, né, ela tem o corpo fechado. E aí, essa mulher fica muito brava, Dionísia, no começo. E aqui ela é muito representada como, primeiro, a mãe preta de todas as questões que a gente tem culturais, tá? E como ela é forte em si mesma. E como essa mulher é muito poderosa. Uma das personagens mais legais de Jorge Amado. Porque ela tá tratando super bem as visitas. Quando ela percebe o que está acontecendo, primeiro, sem saber o real motivo, né? Ela fala: você vê como que tratam a gente, que é pobre, acha que a gente vai preferir dar o nosso filho para os outros, sabe? Então, olha que crítica. Mas quando eles percebem o atrito, né? Que a Dona Flor estava falando sobre outro vadinho, né? Que na verdade era Valdomiro. Aí ela fica, olha, cara, eu entendo você enquanto mulher, sabe? Tamo junto. Então agora você vai ser até. Você quer meu filho como seu afilhado, sabe? E elas criam uma amizade tão verdadeira que mais pra frente vai ser Dionísia quem vai ajudá-la a se proteger das coisas que vão acontecer. Tá? Porque Dionísia já tem a religiosidade muito presente, coisa que Dona Flor não tem. Dona Flor é mais católica, né? Mas a gente já vai entender melhor isso daqui para frente. Então, tomando do menino, Dionísio entregou a Dona Flor. Pássaros cortavam o céu voando, iam pousar nos beirais do arcebispado. Então, olha quem a Dionísia representa. A mulher negra, prostituta, né? Amigada com o homem, uma mulher do candomblé, fator tão relevante em toda a obra do Jorge Amado, né? E, cara, sim, para mim, uma das protagonistas dessa obra, né? Importantíssima. E aí vai seguindo em todas essas lembranças de Dona Flor aí, né? Ela tá vivendo nesse luto danado. E, inclusive, é Dionísia
quem fala para ela, olha, você vai ter que enterrar o seu marido, né, na sua cabeça. Não dá mais para você viver só de lembrança, minha filha. Não dá mais para você viver nesse luto, certo? Na página 176 fala. Ah, isso é engraçado, porque conta a história do Vadinho indo para o Rio de Janeiro, né? E que indo como estudante, aí a Dona Flor tem certeza que ele vai para lá e que não vai voltar nunca mais. E aí já mostra a religiosidade do Vadinho. O único estudo de Vadinho era o do Livro dos Palpites, com completa interpretação dos sonhos e dos pesadelos, indispensável a quem quisesse ganhar no jogo do bicho. E acaba que, de fato, ele se envolve lá com uma mulher, mas consegue voltar, né? E quando ele volta, ele fica amigado com um cara que é muito importante, um artista, e quando esse artista vai para a Bahia, quem faz um grande almoço é a Dona Flor, né? E aí ela fica pensando, olha, mais uma crítica à sociedade. Por que que as vizinhas que só falam mal do Vadinho só lembram das coisas ruins que ele fez? Você não lembra desse almoço aí com o artista famoso? Que todo mundo foi lá comer junto e queria ficar perto e ser amigo do Vadinho. Engraçado, né? Então ela se pergunta, por que as comadres não recordavam esse domingo de almoço? Que tá fazendo ela sofrer, né? Com satisfação, no entanto, e grande, ela assumiria a trabalheira desse almoço, disposta até a gastar suas parcas economias, escondidas numa coluna do leito de ferro, a enterrar o dinheiro do mês, a fazer dívidas se necessário, para receber em casa tal convidado. Então, olha também o aspecto cultural. Eu faço até dívida se for necessário, mas ele vai entrar na minha casa e ele vai ser tratado como um rei, certo? Para Vadinho, porém, as distâncias não existiam, nem os obstáculos de qualquer ordem. Para ele, tudo era fácil, a vida não tinha impossíveis. Então, olha só outra coisa, né, do que a gente imagina e generaliza do ser brasileiro. Dormiu e sonhou. Um sonho confuso, onde se misturavam Mirandão, Silvio Caldas e Vadinho, com seu irmão Heitor, sua cunhada e Dona Rosilda. Todos em Nazaré das Farinhas, onde Dona Flor ajudava a cunhada, grávida, amarrada por uma corrente ao guarda-chuva da sogra. Enquanto isso, né, Vadinho numa serenata a Dona Flor. Tem o asco às serenatas, rugiu Dona Rosilda. Essa personagem, né, que tem asco ao romantismo, inclusive, outra crítica social, né? E aí a vizinha falando, tua mãe, não, aí o Vadinho falando, tua mãe é uma velha coroca, não sabe que na vida só vale o amor e a amizade, o resto é tudo pinóia, é tudo presunção, não paga a pena. Esse é o Vadinho, que consegue um emprego para Célia, que consegue tudo que ele consegue, porque ele não é amigo dos magnatas e poderosos. A amizade verdadeira, o que interessa mesmo é aqui, é o amor, é o abraço, é o povo, né? E aí, seguindo, estamos chegando ao final, né? Olha só um ponto aqui de como a gente está falando sobre essa viúva, né? Desejo de viúva vai para a cova no caixão do finado, se enterra com ele. Só mulher muito safada, sem amor por seu marido, ainda pode pensar nessas vergonhices, coisa mais feia. Por que Vadinho não levou consigo a febre a consumi-la, o desespero, a entusmecer-lhe os seios, a doer-lhe no ventre inconformado? É tempo de enterrar novamente seu morto, né? E olha que louco que aqui o Vadinho também é colocado, não só como esse brasileiro, como tudo isso, mas também como cara responsável por ter morrido e não ter levado com ele o desejo dela. Porque o problema está nele, não está nela. Por hora. Então, olha só, fala, por que ele não levou com ele, né? Todo aquele desejo e porque né, e tudo quanto ele plantou na mansidão de Dona Flor. E aí fala, o criminoso desejo da viúva descarada. Ele que plantou na mansidão de Dona Flor. Dona Flor, essa mulher que é tridimensional, que tem defeitos e tem qualidades, mas que é inocente e que é uma imensidão de ser humano, como todos nós somos, e que se deixou ser plantada por esse espírito maligno, né? E que está aí desejando. E logo depois, eu tenho a impressão que ela se masturba.
porque ela tá lembrando de uma cena, né? E aí fala, nunca fora ela égua tão em violência montada por seu fogoso garanhão, tão devassa a cadela em cio e possuída, escrava submissa ao seu deboche, fêmea a percorrer todos os caminhos do desejo, campinas de flores e doçuras, florestas de sombras úmidas e proibidas veredas até o reduto final. Deu graças, aleluia. Ela tá lembrando de tudo isso, e olha a animalização, né? A naturalização do sexo também. E aí, olha, aí do nada ela vira e dorme. Então eu acho que aqui foi uma masturbação, e interessante isso, porque mostra esse crescimento dessa personagem. E que tá o tempo todo falando, eu sou uma péssima pessoa, né? Porque desejo se enterra no caixão junto com o finado. Por que o Vadinho não levou com ele tudo isso? Ao mesmo tempo, ela lembra dessas cenas, né? Ela vive através dessas lembranças. E depois disso, ela consegue enterrar de fato o Vadinho na sua lembrança, no seu coração, e sai do luto. Né? Ela estava perdendo a Luna, não estava alegre, ela só usava preto, não usava decote, não usava nada, não saía de casa, né? Inclusive, quando ela sai de casa, é lindo, a cidade inteira, a Bahia inteira responde para ela. Inclusive, pessoas do candomblé entregam para ela flores e coisas para que ela termine este ciclo espiritual. E logo entenderemos o motivo, né? E aí aqui eu dei risada, né? Se eu não... Mestre Vadinho, disse o Carrasco. Aliás, o bom camarada seu, né? Tem aqui um papagaio seu vencido, ou seja, um boleto seu. E aí ele fala, se eu não devo a ninguém, só vendo. E aí ele fala, pois veja e pague. Eu dei muita risada, que é aquele meme, sabe? Só acredito vendo. Eu vendo. Não acredito. É tipo isso. E olha como esse Vadinho é perspicaz, né? Olha como ele falando, olha, o fiador, o cara que olha como ele é mal, né? Eu vou até pagar essa dívida aí, mas você tinha que ver com ele, viu? Porque se ele assumiu o empréstimo para mim, não sou eu que tenho que pagar, porque eu fiquei até descansado, né? Assumiu e eu fiquei bem do meu, descansado. E agora isso não está direito. São sujeitos assim que deixam a gente mal junto aos bancos. Ele é muito sacana, esse Vadinho, né? Bom, quando chega aniversário de Dona Flor, Vadinho até esquece. Ele tava numa época boa, ganhou uma grana lá, caiu finalmente o 17 dele, que ele só coloca no 17. E aí ele percebe que ele esqueceu e ele fala para ela, olha, eu dou o que você quiser, dá, o que você quer de presente. E aí ela fala, o que eu quiser? E o que ela quer é ir para os lugares que ele vai. Ela quer ser o Vadinho, ela quer entrar nesse universo para ver se ela compreende melhor. E aí ele fala para ela, olha, de mal falado já basta eu, né? Mal falado basta e sobra comigo. Tu não é para esse meio, né? Porque aí o narrador fala, o mundo de Dona Flor era o da rua e o do bairro. E aí ele finalmente se vê, né? Ele não tem muita opção também. E aí é muito doido, porque eles vão, eles dançam, eles se divertem, mas ao mesmo tempo ela não é bem olhada pelas mulheres que se envolveram com o Vadinho, pelas prostitutas, pelas artistas, pela galera rica que tá lá. Então, assim, ela não pertence àquele lugar. De nenhuma maneira, por hora, porque a gente está acompanhando esse crescimento da Dona Flor, tá? E aí também, olha como é, né? Ela leva umas amigas e uma amiga e tal, mas olha como fala, né? Não lhe passava pela cabeça a ideia subversiva de dançar com outro cavaleiro que não fosse o seu marido. Aí tem uma linda ilustração, né, deles dançando, se divertindo, porque Dona Flor e Vadinho dançam muito, inclusive quando eles entram lá, tá tocando uma valsa de quando eles se conheceram, né? Então, olha só, olha como era a atmosfera do lugar. Na atmosfera da sala, feita à medida das senhoras da nata social, baronesas da graça, não me toques da barra, e das cortesãs mais caras e de ofício menos evidente. Dona Flor sente uma espécie de distante vertigem ali sentada no salão, um pouco zonza, indo do contentamento ao medo, incerta sobre a significação desses olhares de relance, desses gestos esquivos. Eram de simpatia ou de mofa esses sorrisos, né? Eram simpáticos ou eram de zoeira com ela, sabe? Achando que ela... era um desdém para ela.
Então, olha essa mistura de gentes também no Palace, né? Olha só, para mais além do Palace, com sua categoria estritamente familiar, como diziam os anúncios, tinha um abajur sobre cada mesa, luzes de cristal, orquestras de primeira, senhoras da alta sociedade, raparigas de luxo, as teudas e as manteudas, as escoteiras, os coronéis do cacau, do gado, do açúcar, os ricaços da cidade, os moços boêmios e os vigaristas. Para mais além do Palace, nas encruzilhadas da noite, pobre despida de europeus, estendia-se o mistério de Vadinho, sua última verdade. Inclusive, é a primeira e última vez que ela vai ver a verdade de Vadinho, porque depois disso ela nunca mais volta lá e ele morre. Catundas dançavam em preceito aos orixás, aos alegres e íntimos deuses negros vindos da África e na Bahia, porque tem uma dupla americana que nunca dá bola para ninguém, né, que vai cantar, que são mulheres negras que cantam também para seus deuses. E aí, muito louco que o Vadinho fala que elas são lésbicas. Não sabia que tinha essas personagens, mas olha essa Dona Flor, como ela é, né? Como, cara, é moderna e retrógrada. Ela fala. Cadê? Peraí. Repare nela, sua mãe. Dona Flor já ouvira falar na existência de mulheres assim, mas não acreditara. E ainda ali pensa ser burla de Vadinho, invenções absurdas, molecagem. E aí, a Dona Gisa fala que tais casos eram até bastante comuns nos países mais civilizados. Vai ver, e são somente moças sérias. Ainda defendeu Dona Flor. A Dona Flor está defendendo aquelas mulheres, sendo que as mulheres nem pediam para serem defendidas, porque não estavam nada para ser defendidas, só gostavam uma das outras, né? Mas olha essa mulher, né? E aí fala, né? Mo deu a mão a Jô e juntas se retiraram para seu amor de maldição. Achei interessante essa inserção de personagens LGBT, né? Opa, passei, né, gente? O que a gente tinha que ler, a página que a gente tinha que ler. Agora que eu me toquei. Para contar para vocês que eu passei, né? Gente, eu vou terminar, porque é só mais uma página para acabar essa parte e a gente começar na parte seguinte, tá? Então, fala, reunindo então o seu carrego todo inteiro, ela o enterrou no coração, virou de bruços no leito de ferro, cerrou os olhos, dormiu seu sono sossegado. Então, a lembrança finalmente se enterra, porque o tempo todo a existência de Dona Flor era apenas pela lembrança, né? E aí, como eu disse, chega o Babalau, o Didi, né? E fala para ela, quando ela sai de casa já, finalmente, fora do luto, chega um homem, entrega para ela flores e fala, desarrame quando arriar na cova de Vadinho, é pro egum dele se aquietar. E disse em Nagô, diminuindo a voz, Acuabó. E no final, né, dessa parte, da parte 2, fala, era viúva e respeitável, viva, porém, capaz de sentir a luz do sol e a doce aragem, capaz de riso e de alegria, conformada. Prestem atenção, conformada, tá? Bom, para a semana que vem, a gente vai ler essa parte 3 aí, tá? Como eu disse para vocês, a gente vai ler até a página 300, tá? Pelo menos aqui da minha edição. E a página 300, para mim, pelo menos aqui na edição, finaliza a parte 3 inteira e a última frase é: desta vez sem vírgula, todos diziam, vírgula, sem exceção. E também na semana que vem teremos convidados. Vocês estão dizendo que amaram Dionísia, Clube Dionísia, gosto muito dela, em contraponto à agressão física sofrida, há fala de Dona Flor para a mãe do taxista que sofreu violência doméstica, afirmando que nunca toleraria isso. Mas, bom, isso é um clássico da violência doméstica, né? Tem esse ponto da violência do Vadinho, né? Que, engraçado isso, nas adaptações é muito mais violento. Aqui, não que não seja violento, tá? Mas ela dá um tapa nele e aí ele esbofeteia ela. Violento da mesma forma. É que no filme, ele loucamente, ele vai para cima dela, assim, né? Nas 3 adaptações. E é um ponto muito forte, porque além de ser um pilantra, dele ser um cara bizarro, que só faz coisa errada, ele é violento, sabe? Ao mesmo tempo, não temos aí
uma repetição disso. Porém, a repetição da violência física, só que da violência psicológica, que agora é crime no Brasil, finalmente, né? Mas, assim, a violência psicológica continua. O Vadinho é um homem que psicologicamente violenta a Dona Flor, né? Bom, meu Deus, que final, tô muito emocionada. Página 280 na edição da Companhia das Letras. Eu moro pertinho de Lavador, fico revisitando os cenários na minha cabeça. Bom, legal, certo? É isso. Até semana que vem. Terça-feira dessa vez, aniversário do Jorge Amado. Comemoraremos junto esse aniversário aí com convidados especiais. Não se esqueçam de divulgar essa live para todo mundo, para ter mais gente. Não se esqueçam que vai ter até Itamar Vera Júnior com a gente falando. Vai ser demais, vai ser muito legal. Tá bom? Até breve, gente. Beijos e até semana que vem.